Eu vou estar lendo aqui todo o capítulo 6 de Apocalipse. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Tá bom, então essa é a leitura do capítulo 6. Nós vimos no capítulo 5, fazendo uma breve recapitulação, porque é uma continuação aqui. Então no capítulo 5 nós vimos que o Cordeiro era o único digno de abrir os selos que estavam naquele livro com 7 selos e revelar todo o conteúdo. E aí ele começa a fazer isso. À medida que os selos vão sendo abertos, um por sua vez, vão se desenrolando o seu conteúdo e vão se revelando uma série de castigos vindos de Deus. Eu sei que ele usa a palavra livro, mas aqui é no sentido de pergaminho. Eles não usavam livros como nós hoje, então era enrolado. Então tinham selos ali. À medida que esses selos iam se rompendo pelo Cordeiro, esse rolo, esse livro ia se desenrolando e ia revelando. No capítulo 6, estes selos começam a ser quebrados. Os 4 primeiros selos revelam então os 4 cavaleiros. O primeiro selo foi o que nós vimos a semana passada. E nós dedicamos um culto todo, uma mensagem toda na semana passada para falar do primeiro, porque é o mais difícil de se chegar a um veredito. Né? Então esse é o que causa mais confusão, mais do que todos. Tá? Nós vimos algumas suposições a respeito da identidade desse primeiro cavaleiro. Muitos acreditam se tratar de Jesus, só que nós temos que entender que, pela descrição que é dada aqui,
Nós não podemos afirmar que é exatamente Jesus. E a gente tem que considerar também que é Jesus quem está abrindo os selos. Então, além disso, Jesus ele aparece no capítulo 19 também sobre um cavalo branco. Então ele aparece no capítulo 19. Aí a descrição que nós encontramos no capítulo 19, aí dá para ter uma ideia do que João viu no capítulo 1 de Apocalipse. Porque ele repete algumas coisas, né? Os olhos, como chama de fogo e etc. Então, aí nós entendemos, né, ali então que aqui fica mais complicado falar que é Jesus. Tá bom? Esse primeiro cavaleiro, ele não pode ser isolado dos outros três. Então, os outros três, eles trazem uma tonalidade negativa aqui, porque é castigo. Então, por isso fica difícil afirmar que o primeiro cavaleiro é Jesus, se formos associar ele com os outros três. Então, é algo que não tem nada a ver, é castigo. Tem pessoas que associam Jesus com esse cavaleiro só por causa do cavalo branco. É o único motivo, por causa do cavalo branco e porque ele saiu para vencer, saiu como vitorioso. E sim, Jesus é vitorioso, a gente sabe disso. Só que cavalo branco, ele traz mais uma ideia de vitória do que santidade. Vestes brancas, nós vemos na Bíblia mais claro sobre santidade. Tanto é que os mártires aqui, nós vamos ver que eles receberam vestes brancas. Então, vestes brancas tem mais a ver com santificação, com santidade, do que cavalo branco. Tá? Então, não tem muito indício, né? Se fosse falado vestes brancas, aí sim, poderia, né, até falar que é Jesus e tudo mais. Mas fica mais difícil afirmar que é Jesus Cristo. Outras pessoas acreditam que esse primeiro cavaleiro se refere ao Evangelho. Que Jesus, ensinando no capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre esse período e fala a respeito do Evangelho. Então algumas pessoas afirmam que é o Evangelho que vai ser pregado e ele vai ser vitorioso. Não sei, fica algo meio estranho, né, falar isso também, entende? Mas outra posição também, que é a mais coerente, a gente sempre tenta buscar uma posição mais coerente com todo o livro e toda a Bíblia. Já que se trata sobre um castigo de Deus, um personagem que vai ser usado para esse castigo é o Anticristo. Ele vai ser usado, ele vai dominar a terra, ele vai reinar aqui nesse mundo, né, sobre os pecadores aqui. Então o Anticristo ele será vencedor nesse mundo por um período de tempo. Então isso explica, né, dizendo aqui que ele saiu vitorioso e para vencer. O Anticristo será vencedor nesse mundo por um período de tempo através do seu engano e vencerá a guerra até mesmo contra os santos. Apocalipse 13, versículo 7. No capítulo 13 ele fala sobre a besta que sobe do mar, que nós vamos entender no futuro que é o Anticristo. Então ele sai vitorioso, ele faz guerra contra os santos e ele vence. Os santos morrem. Né? Então isso explica o fato dele sair vitorioso, conforme nós lemos aqui no versículo 2. Ele reinará nesse mundo e vai ser adorado. Nós vamos ver isso no capítulo 13 também. Ele vai ser adorado. Então isso explica a coroa que ele recebe aqui no versículo 2. Então assim, de todas as suposições que tem, a mais coerente é de que esse cavalo branco, ele seria então o Anticristo. Então essa é a melhor, é o maior indício que nós temos, tá bom? Seguindo essa linha de pensamento mais coerente, que é o Anticristo, então aí na semana passada nós aprendemos algumas coisas sobre o Anticristo, lendo 2 Tessalonicenses 2. Então a gente viu várias coisas ali sobre o Anticristo, a gente não vai repetir aqui agora, tá certo? Mas então nós chegamos ao segundo selo que foi aberto. Então, nos versículos 3 e 4, então, continuando aqui, ele disse: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal. Animal, algumas Bíblias falam seres viventes ou seres angelicais, né? Então, aqui nós entendemos, quando nós começamos o capítulo 4, que se trata de anjos. Então, esse animal aqui, né? Aqui, então, os seres viventes, né? Então ele diz: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho,
E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, aqui, algumas coisas que nos chamam a atenção aqui, irmãos, é que foi dado que tirasse a paz da terra. Isso aqui é um fator interessante, porque quer dizer que foi permitido, ou seja, foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra. Agora, quem que deu esse poder para ele? Foi Deus. Deus deu esse poder para ele. É interessante a gente pensar nisso, porque tem muita gente que associa o livro do Apocalipse com Satanás. Ah, não, isso aí é Satanás e tal. Não, aqui é Deus. Deus trazendo o seu julgamento, e aqui Deus dá a capacidade para ele tirar a paz da terra. E ele fala algumas coisas aqui. Ele fala sobre que se matassem uns aos outros, e ele recebeu uma espada. Então, olhando essa descrição, nós podemos entender aqui que esse cavalo vermelho, ele é uma referência à guerra. Então vai haver uma grande guerra aqui, né? Isso nos mostra algo importante. É Deus fazendo o julgamento e não Satanás. Deus dá o poder para esse cavaleiro fazer uma guerra aqui. Pessoas vão começar a se matarem umas às outras, né? Então aqui o Deus permite isso. Então a gente não pode esquecer, isso aqui é uma revelação de Deus, é o derramamento da ira de Deus. Então todo o trabalho aqui, quem está fazendo é Deus, e para isso Deus está usando esses personagens aqui. Esse derramar da ira de Deus na terra vai envolver guerra. Então é disso que se trata quando fala aqui que as pessoas começaram a matar umas às outras. Além do fato dele ter recebido uma espada, que espada é um símbolo de guerra, né, para quem vai guerrear, lutar, tá bom? Então hoje tem guerra no mundo? Tem muita guerra no mundo, mas nada vai ser comparado àquele tempo, àquela guerra que vai acontecer nessa terra, durante esse período. Nós já chegamos a entender que aqui esse período então começou o período da tribulação. A igreja não vai estar aqui, nós vamos estar lá no céu participando de eventos lá, mas aqueles que ficaram aqui, eles vão passar por esse período. Conforme nós vimos há tempos atrás, tem algumas pessoas que acreditam que a igreja vai participar desse período aqui. Só que é meio complicado pensar dessa forma, porque aqui é o derramamento da ira de Deus, e nós não estamos debaixo da ira de Deus, mas nós estamos debaixo da sua graça. Por quê? Nós recebemos Cristo pela graça de Deus, Ele nos salvou, nós fomos regenerados, nós não fazemos parte mais da ira de Deus, nesse sentido aí, tá bom? Então vai haver uma forte guerra na terra. Outro, então, que nós lemos, versículos 5 e 6 diz: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Olha que interessante. Então esse aqui já é um cavalo preto e ele tinha uma balança. Aí o que acontece? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Nós vamos entender aqui, irmãos, que aqui se trata da fome. Aqui a gente vai entender aqui que se trata da fome. Nós percebemos que esse cavaleiro tinha uma balança para pesar alguma coisa. No versículo 6 nós entendemos que o que vai ser pesado aqui está se referindo a alimentos. Então o segundo aqui, esse cavaleiro aqui, ele representa a fome por causa do alto preço dos alimentos. Não que não vai ser todo mundo que vai poder comprar alimento durante esse período de tempo. Ele tem uma balança. Um dos 4 seres, então, ele fala, 1 medida de dinheiro, 1 medida, de trigo por 1 dinheiro. 1 medida poderia ser 1 peso ou 1 quilo, vamos falar do nosso linguajar para a gente entender. 1 quilo de trigo por 1 dinheiro.
Eu não sei se a tradução de alguém fala denário, mas no grego é a palavra denário. Então a minha tradução aqui errou nesse sentido. É denário. O que é denário? Quanto vale um denário? Quando você vai pesquisar a história, um denário significava um dia inteiro de trabalho. Um dia inteiro de trabalho. Então, o que significa isso? Então, que para conseguir 1 quilo de trigo, uma medida de trigo, um peso de trigo, a pessoa teria que trabalhar um dia inteiro para conseguir uma medida de trigo. Aí vamos pensar nisso para os dias de hoje, que fica mais fácil para a gente entender quando a gente traz para os nossos dias. Quanto seria um dia de trabalho hoje? Para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Contando todos os descansos, final de semana remunerado e tudo mais, um dia de trabalho você pega e divide por 30, seria aproximadamente R$35, para quem recebe um salário mínimo. R$35. Alguém me corrige se eu estiver errado, tá bom? R$35. Quanto vale 1 quilo de farinha de trigo? Aí as irmãs aí que vai... quanto vale 1 quilo de farinha de trigo? Quanto que é, Bruno? Oi? Vamos considerar uma farinha intermediária. Vamos jogar então R$2,50. Vamos falar assim que a farinha está cara. A gente está vivendo uma época difícil hoje também, né? Farinha está cara. Vamos arredondar para R$3. R$3. Tá certo. Menos de R$3, né? Vamos arredondar. Então significa o quê? Que aqui R$35 daria para comprar 1 quilo de farinha. Então seria a mesma coisa que você fosse no mercado e comprasse 1 quilo de farinha e pagasse, ter que desembolsar R$35 para comprar 1 quilo de farinha. Ou seja, o trabalhador vai ter que trabalhar o dia inteiro para comprar 1 quilo de farinha. E farinha aqui, e cevada, né, e 3 quilos de cevada. Então ele pode comprar 1 quilo de farinha, trabalha o dia inteiro, compra 1 quilo de farinha, e no outro dia trabalha o dia todo para comprar 3 quilos de cevada, que rende um pouquinho mais. Cevada era uma comida mais para pessoas mais simples. Né? Cevada é farinha, né? Trigo. Eles são comidas para pessoas mais simples. Tá bom? Então, já pensou uma pessoa ter que trabalhar um dia para comprar 1 quilo de farinha de trigo? 1 quilo de trigo? Como é que as pessoas vão se alimentar? Como é que as famílias vão se alimentar? Né? Então, farinha de trigo e cevada são alimentos populares. Agora, ele fala também, e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho já são alimentos mais caros para aquela época. Não é qualquer pessoa que, não era sempre, diariamente, que uma pessoa poderia consumir azeite. Né? A gente sabe, né, quando você vai no mercado comprar um azeite extra virgem, você sabe o preço que custa ali, né? Tá um absurdo. Então, quer dizer, esses alimentos mais caros vão haver, só que não é todo mundo que vai poder comprar também. Então, no final das contas, aqui nós entendemos o quê? Vai haver uma grande fome na terra, porque vai ter, dá a entender aqui que vai ter escassez de comida, nem todo mundo vai poder comprar, vai estar muito alto o preço. Então, isso vai acontecer aqui. Nós estamos sofrendo uma alta de preço absurda por causa da pandemia. Fui no mercado na semana passada comprar umas verduras e frutas ali. Gente, eu peguei 3 sacolinhas assim, deu mais de R$100. Banana prata, R$4,50 o quilo. O tomate, a 8. Batata, a 7. Inhame, né? A gente costumava comprar inhame a R$8, R$9, quase R$9 um quilo de inhame. Rapaz, então o negócio está feio. Maçã, é um absurdo, tá feio. Mas quer dizer, se está tão feio hoje... Imagina naquele tempo, então, nesse tempo futuro aqui que vai acontecer. Nada se compara à fome que vai acontecer na terra. Nada se compara durante esse período aqui, tá bom? Então, aqui então, esse terceiro selo representando a fome. Dando prosseguimento então, os versículos 7 e 8, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Já pensou então, o cavalo
e não sei como, mas de alguma forma, o cavalo, né, o cavaleiro indo com seu cavalo amarelo e a morte e o inferno junto. Ia matando, o inferno ia ganhando. Matando, o inferno ia ganhando, né? Então o inferno os seguia, e foi-lhes, para os dois, a morte e o inferno, foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Com quê? Com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. As feras da terra. Esse cavaleiro, então, irmãos, é a morte. Cavaleiro amarelo. Diz aqui que ele recebeu poder para matar 1/4 da população da terra. Rapaz, quando você coloca isso em números, isso é muita gente. Eu pesquisei hoje, né, em várias fontes para poder não trazer uma informação errada. Então, quer dizer, tudo girou em torno de... A população mundial hoje, nessa data, está girando em torno de aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Essa é a população mundial atual. Então, hoje nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. 1/4 disso seria 1 bilhão 970 milhões, quase 1 bilhão 970 milhões de pessoas. E esse cavaleiro, a morte, vai matar 1/4 da população mundial. 1/4 da população. A gente tem que lembrar, irmãos, que, como eu mencionei na semana passada, esses castigos, eles são sobrepostos. Um não anula o outro. Quando o segundo selo é aberto, o primeiro ainda está em vigor, que seria o anticristo. Tudo isso aqui vai ser causado pelo anticristo. Então, o primeiro vai estar em vigor. Quando o terceiro é aberto, o primeiro e o segundo vão estar em vigor. Então, olhando nesse sentido, o quarto cavaleiro é a soma dos dois anteriores. Olha para você ver. Veja que ele faz uso da espada. Ele disse aqui, né? Matará a quarta parte da terra com espada. Com espada. Quem recebeu a espada? O segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro recebeu a espada. Ele vai matar também com fome. Quem é a fome? Terceiro cavaleiro. Então está vendo tanto que o negócio aqui é acumulativo, só que ele ainda acrescenta, e com peste. O que é isso, peste? Pestes, pragas, pandemias, né? E usará as feras da terra, ou seja, até mesmo os animais da terra, então, as feras da terra. Então tudo isso aí vai ser utilizado para ele matar essa quarta parte da população mundial. Rapaz, então você vê que o negócio vai ser feio aqui. Nós temos muitas mortes na terra diariamente. As pessoas estão preocupadas hoje com o número de mortos por Covid, acidentes, assassinatos, mortes e etc. Nada se compara a isso, a esse evento aqui. Nada se compara. Então esses são os cavaleiros do Apocalipse. Aí o quinto selo, que nós vamos ver agora, ele vai revelar uma classe de pessoas. Versículos 9 até o versículo 11 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então aqui nós temos uma classe de pessoas, aqui nós vamos ver aqui que são os mártires. Eles aparecem aqui. Isso aqui é muito interessante, irmãos, quando a gente vê o que vai acontecer, a gente vê a justiça de Deus na nossa vida, sobre tudo o que acontece. Aqueles cristãos perseguidos, eles vão experimentar isso. O quinto selo revela os cristãos mortos por causa da perseguição religiosa. O número das pessoas que já morreram desde o início do século, do primeiro século, por causa do Império Romano, por exemplo, é enorme. Você vai estudar os livros de história, eu tenho os livros ali
se alguém quisesse, né, observar, rapaz, tem muitos livros que foram escritos falando sobre esses mártires do primeiro século. Muitos livros que são escritos contando a história. Nós inclusive vimos essa descrição dessa perseguição, por exemplo, nas cartas de Pedro, na carta de Tiago, e até mesmo nós chegamos a estudar quando nós vimos as igrejas da Ásia. Algumas dessas igrejas estavam passando por perseguições. E nessas perseguições, quando eles eram perseguidos pela causa de Cristo, nós vemos ali que o Senhor, ele dá um consolo para essas pessoas. Olhando no primeiro século, no início da igreja, homens perversos como, por exemplo, Nero. Gente, aquele homem foi sanguinário, o homem era um insano. Nero, Domiciano, que inclusive foi o homem que deportou João, né, para a ilha de Patmos, e outros imperadores, né, causaram a morte de muitos cristãos. Um cenário muito usado para isso, inclusive, foi o Coliseu. Quando você vai estudar a história ali do que acontecia naquele lugar, gente, aquilo lá era uma barbaridade. Era uma barbaridade. Tudo porque eram cristãos que não se curvaram diante do imperador de Roma. Chegou num ponto que eles queriam ser adorados, né? Você vem andando mais através da história, a própria Igreja Católica fez um estrago enorme nesse sentido aí de matar os cristãos. A Igreja Católica, né? Há muitos séculos atrás. Você vai estudar a história, é um absurdo, né, irmão? É um absurdo, quando você vai pegando toda aquela parte. Além disso, hoje temos cristãos perseguidos em várias partes do mundo. Agora entenda, quando fala que a gente ouve muita informação, né? Cristãos estão sendo mortos e tal. Nesses países em que cristãos estão sendo mortos, as fontes geralmente colocam como cristãos todos aqueles que acreditam em Cristo, incluindo a Igreja Católica e demais denominações que acreditam em Jesus. Não são necessariamente salvos em Cristo. Nem todo mundo que acredita em Cristo é salvo, a gente sabe disso. Não é simplesmente saber o fato que Jesus existiu e pregar Jesus, mas é saber, né, experimentar a salvação mesmo pela graça de Deus. Então, agora, esses cristãos salvos que estão sendo mortos e foram mortos por causa da perseguição, eles aparecem aqui. Então eles aparecem aqui. E é interessante aqui, irmãos, que quando eles aparecem, eles clamam com grande voz, né? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga-nos o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão buscando vingança, né? Não buscando, pedindo vingança, né? Quer dizer, aí, porque senão fica aquele pensamento assim, tá, e aí? Todos eles foram perseguidos e vai ficar por isso mesmo? Não. Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19, Hebreus 10, 30 e outros versículos dá a ideia de que o Senhor disse, minha é a vingança. A Deus pertence a vingança. Tanto é que no versículo 31 de Hebreus 10, diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele fala, minha é a vingança, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Então, quer dizer, essas pessoas que morreram por causa da perseguição, eles estão no céu, mas aqui eles aparecem. João tem uma visão dessas pessoas debaixo do altar. Esse altar, então, simboliza sacrifício. Essas pessoas foram sacrificadas pela causa de Cristo, como se tivessem sido oferecidas em sacrifício. Então aqui eles ofereceram a sua própria vida e estão pedindo justiça. Só que algo interessante é que nesse momento eles recebem roupas brancas e é pedido para eles esperarem. É pedido para eles esperarem. Que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Conservos é aquele que serve junto, né? E seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então foi dita uma voz para eles, olha, espera, aguarda, espera, a vingança vai chegar, mas espera, porque o número ainda não está completo. Ah, mas por quê? Outras pessoas ainda haveriam de morrer por causa da perseguição? Sim,
Quando que haveriam de morrer? O exemplo disso é Apocalipse 19. O anticristo ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Vai vencer. Capítulo 19, não, 13. Capítulo 13, perdão. No capítulo 13, falando sobre o anticristo. Ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Ele vai matar os santos. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, aqueles que continuarem servindo ao Senhor. Por isso, lá em Mateus 24, fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque a salvação vai depender da perseverança em servir a Deus. O Espírito Santo vai ser tirado daqui. Tudo que é de Deus vai ser tirado, menos o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado. Pessoas vão se converter durante esse período de tempo, mas não vai ser fácil. Vai ser difícil manter, se manter servindo a Deus. E eles vão morrer. Aí aqui eles aparecem então. Então fala, espera, porque os seus conservos, ou seja, aqueles também que vão servir a Deus e vão morrer, espera que o número vai ser completo. Tá certo? Então, esse é o início da grande tribulação. Pessoas vão ser salvas durante esse período, mas serão perseguidas e mortas. O sexto selo, então, para fechar essa parte, fenômenos astronômicos acontecem. Nos versículos 12 e 14 diz, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando uma figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso aqui são fenômenos que vão acontecer também, que é o sexto selo. Nós vemos que vai acontecer então terremotos, o sol se escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem do céu, o céu se enrola como um livro, ou seja, como um pergaminho, não sei como, mas vai acontecer. Então o céu ele vai se enrolar e vai abrir, de alguma forma, como um pergaminho. Os montes e as ilhas vão sair dos seus lugares. Não fala para onde, se vai mudar de lugar, se vai, não sei, mas vai sair dos seus lugares. Então quer dizer, vai acontecer uma coisa absurda aqui, esses fenômenos. Semana passada nós vimos alguns versículos sobre o dia do Senhor, que é uma referência ao castigo de Deus, mencionado no Velho Testamento. E um dos textos que nós vimos fala sobre esses fenômenos. Por exemplo, Isaías capítulo 13, versículos 9 e 10, ele fala ali que, sobre o dia do Senhor, as estrelas não darão a luz, o sol se escurecerá e a lua também não dará a sua luz. Agora é claro, por que a lua não vai dar a sua luz? Porque a lua é refletida pelo sol. A lua não tem brilho em si mesma, é o reflexo do sol. Se não vai ter sol, automaticamente não vai ter brilho na lua. Tá certo? Então esses fenômenos vão acontecer. Aí uma pergunta que surge é a seguinte: de acordo com tudo isso que a gente viu, esses 6 selos aqui que já foram abertos e nós já vimos, qual que vai ser a reação das pessoas? Tenta imaginar o cenário. Aqui fica difícil da gente imaginar porque parece coisa de filme. Isso aqui parece coisa de filme, aqueles efeitos especiais e tal. Mas as pessoas eles vão participar disso aqui. Aquelas pessoas sem Cristo que ficarem aqui na terra, eles vão ver, vão se deparar com tudo isso aqui. Principalmente esse absurdo, esse cenário, o céu se enrolando. Como é que é isso? Não sei, mas vai acontecer, está escrito. A gente não tem capacidade para entender tudo isso. Mas como que vai ser a reação das pessoas? É o que nós encontramos para finalizar aqui. A reação dos moradores da terra nos versículos 15 a 17. Olha como é que eles vão ficar. Isso aqui é muito interessante, olha. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, olha aqui, de um extremo ao outro, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, se esconderam, e diziam aos montes e aos outeiros, olha só, o que é que eles falaram para os montes?
cair sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Quem que está sentado sobre o trono aqui que nós vimos? Deus. E da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, quem poderá permanecer, existir, continuar existindo, com tudo isso que está acontecendo? Quem que vai resistir a isso? Então essa é a reação das pessoas. Todas as classes de pessoas, ricos e pobres, presidentes e cidadãos comuns, juízes e réus, todas as pessoas, ninguém escapará, a menos que receba Jesus Cristo como Salvador, porque aí eles não irão presenciar esses acontecimentos, porque serão arrebatados antes. Todas as classes de pessoas vão desejar se esconder da face de Deus. Só que não vai ser possível. Aí eu me lembro de Adão, né? Quando Adão pecou, se lembra lá em Gênesis? Adão pecou e aí, lá no capítulo 3, e aí eles se esconderam, né? E Deus diz assim: Adão, onde estás? Por quê? Porque Adão estava escondido e Deus queria saber onde estava? Não, não é isso. Deus sabia exatamente onde ele estava. Mas ele queria que Adão se manifestasse, né? Queria que Adão se reconhecesse. Porque não pode se esconder de Deus. Não pode se esconder de Deus. Mas é o que eles vão tentar fazer. Correr, né, para as cavernas, tentar se esconder. É interessante, irmãos, ele fala reis da terra. Hoje seria o quê? Os presidentes, né? De um extremo ao outro, quando fala sobre classe de pessoas. Nesse momento aqui, dinheiro não vai fazer diferença. Não vai livrar. Já não está fazendo hoje, né? Dinheiro não vai fazer diferença, né? Então, todas as pessoas. Então, esse é o começo do julgamento. É o começo. O próximo passo nós vamos ver, daí no capítulo 7 nós vamos ver algo que vai acontecer, e no capítulo 8 é que vai ser aberto o sétimo selo. Quando abrir o sétimo selo, o resultado desse sétimo selo vai ser o desencadear das trombetas. Então o sétimo selo vai trazer as trombetas. Então esse é o sétimo selo. Então as trombetas são o resultado do sétimo selo, que é o que a gente vai estar vendo a seguir. Então isso aqui, irmãos, esses selos é só o começo. Ainda tem as trombetas e as taças. Isso aqui é só o começo. Ainda tem a guerra lá com o anticristo vencendo os santos. Então tudo isso aqui é apenas o começo, né? Pessoas pensam, como é que um Deus de amor poderia fazer isso? A maioria das pessoas se esquecem que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Segundo Pedro 3,9, ele diz que Deus ele não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. 1 Timóteo 2,4 fala que Deus ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Tessalonicenses 1,10, esse eu quero ler aqui para os irmãos, que diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 1,10: e esperar dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse versículo é mais uma comprovação de que nós não vamos estar aqui. Isso aqui é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Nós não vamos estar aqui, como muitas pessoas acreditam. Então Deus, Ele é tão misericordioso que Ele deixou tudo escrito sobre o julgamento na terra, mas também como se livrar desse julgamento. A salvação está descrita na palavra de Deus. Só que Ele não obriga ninguém, né? O versículo 17 que nós lemos aqui para finalizar: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É uma referência de Joel capítulo 2, versículo 1 e 11, que diz assim: o profeta Joel disse: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército,
Porque muitíssimo grande é o seu arraial, ou o seu ajuntamento, o seu exército, é grande, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Que é a mesma frase aqui, quem o poderá subsistir? Né? Então, esse é o juízo de Deus sobre a terra. Graças a Deus, nós não vamos estar aqui. Só que nós temos a mesma aplicação, nós podemos fazer a mesma aplicação que a semana passada. Nós não vamos estar aqui. Mas e aqueles que vão? E aqueles que até o momento não têm Cristo? Qual é a responsabilidade que nós temos? Pregar o Evangelho, para que quando nós subirmos, eles possam subir juntamente com a gente. Tá certo? Então nós vimos aqui então os 6 selos. Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 7 e ver o que vai acontecer ali. Antes que o último selo seja aberto, liberando as 7 trombetas. Tá certo? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse entendimento que Ele nos deu na palavra dEle.